Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós. Amém? Estamos aqui hoje, mais um dia do Senhor, reunidos como Igreja de Cristo, tão somente para adorá-lo, tão somente para cantar louvores ao teu grandioso nome. Amados, convido a todos a abrirem as suas escrituras em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15 apenas. Assim está escrito na palavra de Deus: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Oremos, irmãos. Pai, estamos aqui, ó Deus, para edificação, Pai, através da Tua palavra. Ó Pai, que o Teu Espírito Santo se faça presente, ó Deus, nos reconstruindo, nos mudando, Pai, nos moldando a Cristo Jesus. Que haja, Pai, como já foi dito, arrependimento. Que o Teu nome, Pai, seja adorado também na explanação da Tua palavra. Se conosco, Pai, a Tua igreja de hoje até a eternidade. Assim oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, hoje, dia do Senhor, dia que Deus determina que separemos para Ele. O mundo está comemorando o Natal. Uma excelente coincidência. Em várias partes do mundo, milhões de pessoas hoje se reunirão com suas famílias e amigos para celebrar, alguns com mesa farta, outros não, numa festa bonita, casa arrumada. Essas pessoas distribuirão presentes uns aos outros, alguns estão agora se divertindo, enfim. Alguns aproveitam esse clima para reconstruir os relacionamentos, meditarem também no que têm feito de suas vidas, e muitas outras coisas poderão ser feitas num dia como o de hoje. O certo é, meus irmãos, que o Natal é um convite à celebração da paz. As origens do Natal são muito discutidas. Remontam a tempos antes do nascimento de Cristo, quando as civilizações antigas já comemoravam a mudança das estações. Na Europa, por exemplo, o solstício de inverno, que é o dia mais curto do ano, ocorre justamente nessa época, próximo a 25 de dezembro. Estas celebrações eram baseadas no declínio do inverno, já que durante o inverno os animais permaneciam presos, as pessoas também ficavam dentro de suas casas, as colheitas não cresciam, a população sabia que o inverno já tinha passado da metade e por isso faziam deste tempo também um tempo de celebração. Ainda no antigo sistema religioso romano, Saturno era o deus da agricultura. Cada ano, durante o verão, o deus Júpiter forçaria Saturno para fora de sua posição dominante e os dias iriam se tornando mais curtos. No templo de Saturno, em Roma, os pés de Saturno eram simbolicamente amarrados com correntes até os solstícios, inverno, quando os dias começavam a se alongar novamente. Era este solstício de inverno um tempo de celebração, de troca de presentes, já que a dureza do inverno começava a desvanecer, e os dias, como eu já disse, se tornavam mais longos, portanto, mais agradáveis e até felizes. Ainda em Roma, no tempo de Cristo, o festival de inverno era conhecido como Saturnália. A Igreja Romana não permitia a celebração, a participação dos cristãos na Saturnália, até aproximadamente o IV século.
quando ela adotou esse feriado e tentou convertê-lo na celebração do nascimento do Senhor, conhecida como a festa da Natividade, o Natal. E essa pergunta sempre vem a nós cristãos, como falou nosso amado presbítero Isvanildo. Jesus realmente nasceu no dia 25 de dezembro? Na verdade, ninguém realmente sabe. Na história do cristianismo, muitas datas já foram levantadas a esse respeito. E sabemos também que o nosso calendário não é totalmente confiável. Então, se não temos certeza do dia, se percebemos, se vemos que o Natal, como uma festa também pagã, o que devemos fazer num dia como o de hoje? Como cristãos? Essa ainda é uma pergunta recorrente. Eu penso, meus amados, minhas amadas, que devemos mais uma vez aproveitar essa oportunidade, esse clima, esse ambiente de renovação, que tanto o Natal nos traz no final do ano, invariavelmente, para trazer Cristo à nossa memória. Quem é Jesus? Porque Ele veio até nós. Por quem Ele veio? Onde está Cristo nas Escrituras? Por que da sua encarnação? Penso que essas perguntas, que se respondidas devidamente, já fazem o dia de hoje ser bastante proveitoso para nós cristãos. Por isso peço realmente que deixem suas Bíblias abertas, pois vamos percorrê-la a partir de agora. Vamos abrir, irmãos, as nossas escrituras em Gênesis capítulo 3, verso 15. Gênesis 3, verso 15. Que diz o seguinte, a palavra do Senhor: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Amados, o capítulo 3 de Gênesis nos traz o relato da queda do homem, um momento horrível. Ele nos mostra como o homem, nesse caso Adão e Eva, desobedeceram a Deus e foram condenados à morte pelo seu pecado. A lei de Deus ali, naquele momento, representada pela proibição de comer da fruta de uma determinada árvore, fora quebrada. E a humanidade, que seria originada a partir de Adão e Eva, conhecera o pecado, estava então, a partir dali, afastada de Deus. Em Adão, todos nós pecamos. Mas Deus, em sua soberana graça, já estabelece ali que a descendência da mulher, que será finalmente cumprida em Cristo, desde ali Deus Pai deixa claro que o Redentor da humanidade caída seria gerado de uma mulher. Aquele que salvaria o povo de Deus da culpa e da presença do pecado através da sua obra perfeita, já estava determinado por Deus desde o princípio. Em Miqueias, capítulo 5, verso 2, aqueles que puderem também podem conferir, está escrito: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como o grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar Israel, e cuja origem são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. No livro do profeta Miqueias, ele leva ao seu povo a mensagem de arrependimento pelos pecados cometidos, demonstrando sempre as consequências que poderiam sofrer no caso de que eles não se voltassem para Deus. Miqueias também faz uma forte advertência aos falsos profetas de sua época. E observe que ele fala de um rei em Israel, que reinará muito além das fronteiras da pequena nação israelense. Esse povo, para nós reformados, aliancistas, é a igreja, somos nós. O Israel espiritual, que é o povo de Deus, separado para o louvor de sua glória, antes da fundação do mundo. Prosseguindo, o profeta Isaías, capítulo 9, versos 6 e 7. Isaías 9, 6 e 7, um trecho muito conhecido.
porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Observe que o profeta Isaías já indica que um menino da casa de Davi governaria sobre o povo de Deus. Séculos antes, um menino, uma criança, da casa de Davi, governaria sobre o povo de Deus. Haveria restauração e paz. Este menino libertaria o povo, seria grande conselheiro, um grande e poderoso Deus para o seu povo, um guerreiro que traria paz eterna ao trono de Davi e firmar, observem, juízo e justiça eterna. Ainda no livro de Isaías, no capítulo 53, do verso 3 ao verso 8, está escrito, mais um trecho bastante conhecido: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Amados, amadas, me respondam. Tem como não enxergar Cristo crucificado nessa passagem do profeta Isaías? Existe essa possibilidade de não ver na sua frente a cruz. Tem como não entender o verdadeiro sentido e significado desse Messias que haveria de vir? Cristo pagou pelo sofrimento que seria imputado a nós, povo de Deus, desde Adão. Eliminou na cruz as consequências mortais do pecado, que seriam nossas, minhas, suas. Sofreu pelos pecados dos eleitos, por seu sacrifício fomos feitos justos perante Deus. Justos, não perfeitos ainda. O sacrifício dele, sim, perfeito. Esta passagem retrata de maneira inequívoca a forma que Deus lança os nossos pecados sobre Cristo. Onde ele foi punido, moído, humilhado, ainda assim foi obediente, permaneceu calado como ovelha, sentiu a opressão, a força do juízo de Deus, sendo inocente, morreu sem crime no nosso lugar. Irmãos, muitas vezes somos injustiçados nessa vida que vivemos. Às vezes levamos a culpa por pequenas coisas que nos acontecem, que nos deixa bastante indignados. A injustiça dói bastante, nós sabemos disso. E nos deixa muito tristes. Agora vejam comigo, Jesus quis ser punido em seu lugar. Vou repetir, Jesus quis sofrer no seu lugar. Ele voluntariamente se esvaziou de sua divindade
e veio nos salvar. E mais, sofreu uma injusta punição. E mais, não uma punição qualquer, uma punição na cruz. E a punição de Deus, em Hebreus 10:31, diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrível coisa é receber a dura punição de Deus. Agora imaginem a Cristo naquele momento, que era moído por nossas punições, sendo Ele santo e recebendo a culpa pela transgressão de um povo que conspirou para matá-lo. Fora o pecado dos gentios, que ainda não o conheciam. Imaginem a sua mãe, a nossa mãe, que pega o seu irmão, meu irmão, em casa fazendo algo de errado, e ela decide castigá-lo. Uma coisa pequena do nosso cotidiano. E você diz, por amor a seu irmão transgressor: mãe, castiga a mim no lugar dele. Eu pago pelo erro dele. Cristo fez isso pela sua igreja de maneira perfeita. E ele veio. E ele nasceu. Glória a Deus por isso. Em Mateus capítulo 1, do verso 18 a 23, está escrito: ora, o nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo, não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio dos profetas. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus conosco. Aqui, diz o texto. Deus encarnado no meio dos homens, aqui nessa terra, respirando como nós, comendo como nós, sentindo nossas dores, entendendo nossas fraquezas, mas sem pecar, sem desobedecer à lei de Deus. Esse era Jesus encarnado. Veio descendente da casa de Davi, como já havia sido profetizado. Tinha sangue real, mas o seu povo o rejeitou. Cristo nasce da vontade de Deus para redimir o seu povo. João, capítulo 1, do verso 10 ao 14, diz: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, como acabamos de cantar. O Verbo, a palavra de Deus, se fez carne, as profecias se cumpriram e ele estava conosco, cheio de graça, cheio de verdades, e os homens daquela época puderam estar com ele e testemunhar a sua glória, os seus milagres, porque ele foi vitorioso em nosso benefício. A lei foi cumprida em Cristo para isso, para nos beneficiar. E mais ainda, o apóstolo Paulo, na sua epístola aos Colossenses, capítulo 1, do verso 13 ao 20, diz: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação,
pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as invisíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Esse é Cristo, o Filho de Deus que nos libertou da morte eterna imposta pela lei de Deus, que estava com Deus desde a criação, que por sua obra e sofrimento pagou pelos nossos pecados, que já reina sobre a terra e que está acima de todas as coisas. É o cabeça da igreja, é a plenitude de Deus. Nasceu para nos conceder esperança, única esperança e paz. Amados, amadas, se Cristo não tivesse nascido, estaríamos mortos, todos nós. Ainda o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, do verso 1 ao 11, nos ensina: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriando-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá que ser que pelo bem de alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amados, a minha intenção é trazer um panorama para que nós possamos entender com um pouco mais de clareza o que Deus fez por intermédio de Cristo a nosso favor. Em Cristo, a ira de Deus em desfavor de pecadores foi satisfeita. A lei de Deus cumprida em Cristo. Éramos inimigos de Deus, agora somos filhos por adoção, através da sua morte, através do seu sacrifício. No nosso catecismo maior, temos duas perguntas que nos ajudam a trazer mais luz sobre isso. A pergunta 38, que diz: qual a necessidade de um mediador ser Deus? E a resposta é: era necessário que o mediador fosse Deus para poder sustentar a natureza humana e guardá-la de cair debaixo da ira infinita de Deus e do poder da morte, para dar valor e eficácia aos seus sofrimentos, obediência e intercessão, e para satisfazer a justiça de Deus, conseguir o seu favor, adquirir um povo peculiar,
dar a esse povo o seu espírito, vencer todos os seus inimigos e conduzi-lo à salvação eterna. A pergunta seguinte, a 39: e qual a necessidade desse mediador ser homem? Era necessário que o mediador fosse homem para poder levantar a nossa natureza e obedecer à lei, sofrer e interceder por nós em nossa natureza, e simpatizar com as nossas enfermidades, para que recebêssemos a adoção de filhos e tivéssemos conforto e acesso com confiança ao trono da graça. Cristo era como um de nós, em carne. Por isso que a palavra vai dizer que ele não era nosso advogado, era nosso representante da humanidade junto a Deus. No livro de Hebreus temos uma informação muito valiosa também. Hebreus capítulo 9, do verso 13 ao 15, que nos diz: porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos as santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo? Por isso é o mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Hebreus 9. O que o autor de Hebreus está dizendo aqui, meus irmãos, é o seguinte, resumidamente, é que se pelo sangue de bodes e de touros na antiga aliança se purificava a carne, e isso já apontava para o sacrifício de Cristo, imagine agora com o sangue do próprio Cristo. Ainda nesse capítulo de Hebreus, no verso 22, diz que sem derramamento de sangue não há remissão. Apenas o sangue de Cristo tinha poder para realmente nos salvar e para nos justificar perante Deus. Espero que tenha ficado claro, amados, a missão de Cristo e o que esse dia, o dia de hoje, deve trazer à nossa memória. Devemos todos os dias lembrar desse amor incondicional e salvador de Cristo por nós, sendo nós inimigos dele por natureza. Espero que tenhamos compreendido que a vinda do Salvador é o fato histórico mais importante para nós, cristãos. Pois sem Cristo estaríamos perdidos e rumo ao inferno, rumo à condenação. Sem Cristo nada somos, e o seu nascimento e morte revelam a grandeza do amor de Deus para com seu povo. Voltando ao verso inicial, na qual iniciei a exposição na palavra, o pastor Timóteo é orientado por Paulo a esse respeito. Ele diz que Cristo veio salvar pecadores, nada mais. E digo isso porque muitos tentam atribuir a Cristo coisas que ele não foi. E nós precisamos falar disso também. Alguns o consideram um grande filósofo, um homem iluminado, pois trazia o amor como um grande ensinamento. Muitos com certeza já ouviram isso. Uma meia-verdade, diria eu. Cristo fala sobre o amor ao próximo como uma característica de seu povo, uma marca forte daqueles que são remidos pelo seu sangue. Outros o têm como exemplo de pregador da paz. E não, ele não é. Cristo diz que muitos perseguirão seu povo e que ele veio realmente trazer a espada. Disse também que muitos morreriam em seu nome. O homem por si só, meus amados, é inimigo de Deus. A paz e amor que Cristo nos traz é somente após a nossa reconciliação com Deus. Essa paz, esse amor é para nós, povo da sua aliança. Cristo, o servo sofredor, cumprimento fiel das Escrituras, sacrifício único pelos nossos pecados
Cristo é o nosso Natal. Mesmo não sendo uma data precisa, amados, podemos entender o Natal como mais uma oportunidade, como eu já disse, de lembrar do que Deus tem feito por nós desde a eternidade. Devemos também aproveitar a oportunidade para avaliar as nossas vidas, avaliar se temos dividido o sofrimento de Cristo na cruz, avaliar se perdoamos o bastante, avaliar se amamos realmente ao próximo, avaliar se durante esse ano que agora termina, tivemos uma vida pautada naquilo que Deus nos determina em Sua palavra. Devemos aproveitar para pedir perdão a Deus por nossas falhas, pedir perdão aos irmãos com quais falhamos, buscar também restabelecer relacionamentos, pedir a Deus que faça com que oremos mais, pedir a Deus que nos faça confiar cada dia mais na Sua providência, na Sua soberana providência, implorar, rogar a Deus por sabedoria, implorar, rogar a Deus por santidade. Devemos também aproveitar essa data para evangelizar. E aqui eu faço uma pergunta: você, como discípulo de Cristo, falou de Cristo para alguém hoje? Aproveitou essa excelente coincidência do dia do Senhor com o nascimento de Cristo, mesmo que de maneira imprecisa, para falar quem é o dono do seu Natal, de sua obra, do que Ele fez na cruz em seu favor? Meus amados, a Igreja de Cristo foi chamada para fazer discípulos. Nunca se esqueçam disso, nunca. No dia de hoje, meus amados, e já me preparando para encerrar, milhões de pessoas estarão deslumbrados com presentes, com a beleza das luzes, da noite do Natal, com Papai Noel, panetone, uva passa no arroz, bolinhas brilhantes, não é verdade? E aqui agora, olhando no olho de vocês, eu vos digo, nós somos a luz do mundo. A Igreja de Cristo é a luz do mundo. A Igreja gloriosa, vitoriosa, vencedora pela obra dele, de Cristo, não por nossa obra. E o maior presente, meus amados, o maior presente que nós poderíamos receber num dia como hoje, nós já recebemos. Deus já nos deu há milhares de anos atrás. Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse é o maior presente que nós poderíamos ganhar. Ele é o maior presente que nós poderíamos ganhar. Portanto, amados, faço algumas rápidas aplicações para encerrarmos. O nascimento do Cristo, do nosso Redentor, é parte fundamental do plano de Deus com o objetivo de salvar o seu povo. Tomem posse disso. Entendam o Natal como mais uma oportunidade de adorar e agradecer a Deus por Cristo. Eu sei que nós devemos fazer isso todos os dias, mas hoje é um dia que nós deveríamos fazer com mais afinco, especialmente que também é dia do Senhor. Entenda que sem Cristo você já estaria condenado. Eu, vocês, todos nós aqui. Porque todos aqui pecaram em Adão. E se você não se reconhece como pecador, o amor de Cristo não está em vocês. Não está em mim. Deus não tem obrigação de te amar, de te salvar. Ele é o que Ele é. Ele não precisa de você, não precisa de mim. A Igreja de Deus é mantida e sustentada por Ele mesmo. Nós é que precisamos de Deus. Nós é que precisamos de Deus. Alegre-se, meus irmãos. Vocês fazem parte desse povo que estará com o próprio Cristo na eternidade.
na cidade santa preparada para nós, onde não existirá lágrimas, não existirá pecado, não existirá sofrimento nem ranger de dentes. Existe uma esperança melhor do que essa? Com certeza não. Cristo, somente Ele é o nosso Natal. Feliz Natal a todos. Que Deus possa nos abençoar colocando a obra de Cristo todos os dias de nossa vida em nossos corações. Que nós possamos honrar a esse Cristo que se deu por nós na cruz. Amém? Eu gostaria de chamar o nosso amado presbítero Isvanildo para fazer uma oração aqui de encerramento. Obrigado.